Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo na independência do Brasil. A gente se baseou em várias fontes, sabe? Principalmente vídeos que explicam a história, cada um com um olhar um pouco diferente. Porque, né, todo mundo conhece o 7 de setembro, o grito do Ipiranga. Aquela imagem clássica. Isso, mas essas cenas são um pedacinho de uma história bem maior, bem mais complexa. Então, vamos lá. A ideia aqui é ir além dessa foto do Dom Pedro no Ipiranga. A gente quer entender o processo todo. Como é que a chegada da família real, lá em 1808, meio que ligou um cronômetro. Exato. Quais foram as tretas econômicas, as pressões políticas, quem eram as figuras-chave que levaram essa separação de Portugal adiante. É fundamental ver isso como um processo mesmo, não um evento de um dia só. Começou bem antes, talvez lá em 1808 mesmo, como você falou, e é um processo cheio assim de detalhes, de nuances. Uhum. Tem o papel de figuras que nem sempre aparecem tanto nos livros, né? E até visões diferentes sobre o que aconteceu. Tem historiador que até questiona se independência é a melhor palavra. Como assim? Alguns preferem falar em desintegração do reino português. Porque, tecnicamente, desde 1815, o Brasil já não era mais colônia, né? Era Reino Unido. É interessante pensar por aí também. Entendi. Bom, então vamos para o começo dessa transformação toda. Começo do século XIX, Europa, como era o cenário? Olha, o básico é guerras napoleônicas no auge. Napoleão dominando a Europa. Mas tinha a Inglaterra no caminho. Para tentar quebrar a Inglaterra economicamente, ele decretou o bloqueio continental. Que era basicamente ninguém na Europa pode comerciar com os ingleses. Isso. E Portugal ficou naquela sinuca de bico. Era aliado histórico da Inglaterra, mas se não obedecesse Napoleão, era invasão na certa. E aí veio a solução inusitada, digamos. Pois é, audaciosa. Dom João VI decidiu transferir a corte inteira, pensa, umas 15 mil pessoas para o Rio de Janeiro. E com a escolta da Marinha Britânica ainda por cima. E essa decisão que foi meio que no susto, né, para fugir da invasão, mudou completamente o jogo aqui. A colônia virou a sede do império. Qual foi o impacto disso, logo de cara? Foi gigantesco. A primeiríssima medida do Dom João assim que botou os pés aqui em 1808 foi a abertura dos portos às nações amigas. Que na prática significava o quê? Fim do Pacto Colonial. Exatamente. Acabou aquela história de o Brasil só poder comerciar com Portugal. De repente, os portos estavam abertos, principalmente para a Inglaterra, claro, que era a nação amiga ali da hora. E para a elite daqui, os fazendeiros, dão direto para outros países, conseguir preços melhores e comprar produtos importados mais baratos, principalmente ingleses. Foi um gostinho de liberdade econômica, sabe? Um gostinho que talvez tenha despertado um desejo por mais, né? Com certeza. Plantou uma semente de autonomia ali. Mas, por outro lado, Já criou outra dependência, né? Saímos da órbita de Portugal para cair na da Inglaterra. exatamente, essa liberdade veio junto com o domínio comercial inglês. E essa troca de eixo econômico vai ser super importante lá na frente, na hora de reconhecer a independência e pegar empréstimo. Entendi. E além dessa questão econômica, Dom João também começou a equipar o Rio de Janeiro, né? Sim, uma modernização meio forçada, mas importante. Criou a Imprensa Régia, o primeiro jornal, Banco do Brasil, Jardim Botânico, Biblioteca Real, que hoje é a Nacional, Museu Nacional, escolas de medicina, academias militares, enfim, deu uma cara de capital para a cidade. Criou uma infraestrutura que não existia. Exato. E até umas ações militares rolaram, né? Invadiram a Guiana Francesa, a província Cisplatina, que hoje é Uruguai, meio que retaliação contra a França e Espanha ali na região. Ok. Aí o tempo passa, Napoleão é derrotado lá em 1815 e a pressão para a família real voltar para Portugal deve ter aumentado muito. Muito. E qual foi a jogada do Dom João para poder continuar aqui? Ele elevou o Brasil. Não era mais colônia, virou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então formalmente, a partir de 1815, Brasil não era mais colônia. Formalmente, não. O Rio de Janeiro virou a capital de um império que tinha terras dos dois lados do Atlântico. Então, Dom João podia dizer, olha, não estou numa colônia, estou numa parte igual do reino. Foi a justificativa para ficar. E isso reforça aquela ideia da desintegração que a gente falou.
O rompimento depois foi entre partes de um mesmo reino, entende? Faz sentido. Mas essa concentração de poder e dinheiro no Rio sustentando a corte, isso não gerou problema nas outras províncias? Gerou, e muito. A Revolução Pernambucana de 1817 é o exemplo perfeito disso. O pessoal em Pernambuco estava revoltado com os impostos altos para bancar a vida boa da corte no Rio, sentiam falta de autonomia e ainda tinham as ideias iluministas republicanas circulando. E eles chegaram a proclamar uma república, né? Chegaram, com liberdade de imprensa, de culto, mas olha que interessante. A elite local, que liderava, deu para trás na hora de abolir a escravidão. Mostra bem os limites desse liberalismo deles, né? O interesse econômico falou mais alto. E a resposta do Dom João? Foi brutal. Mandou tropas, reprimiu com violência, executou líderes. Mostra o contraste, né? Por um lado, status de Reino Unido, modernização no Rio. Por outro, repressão total ao qualquer um que desafiasse o poder central ou estrutura social, principalmente a escravidão. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, em Portugal, a coisa também não estava calma. Longe disso. O sentimento lá era de abandono, crise econômica por causa da ausência da corte e da abertura dos portos aqui. Isso tudo explodiu na Revolução Liberal do Porto, em 1820. E o que essa Revolução do Porto queria? Eram basicamente 3 coisas que eles exigiam. Primeiro, uma constituição. Queriam limitar o poder absoluto do rei. Tipo, transformar Portugal numa monarquia constitucional. Era a onda liberal da época. Ok, limitar o poder do rei. Segundo, a volta imediata da corte para Lisboa. Chega de Brasil. E terceiro, imagino que seja o ponto crucial pra gente. Exatamente. O terceiro ponto era rebaixar o Brasil de volta à condição de colônia, acabar com a autonomia que tinha ganhado, fechar os portos de novo, restaurar o monopólio comercial português. Era a exigência das cortes, a assembleia que eles formaram lá. Nossa, essa exigência de recolonizar deve ter caído como uma bomba aqui na elite brasileira. Aquela que estava gostando da autonomia. Foi o estopim. Aí não tinha mais volta. Dom João ficou super pressionado e ele acabou voltando para Portugal em 1821, né? Voltou. E dizem as fontes, né, que antes de ir, deu uma bela raspada nos cofres do Banco do Brasil. Levou uma fortuna embora. Mas ele deixou o filho, Pedro, aqui como príncipe regente. Com aquele famoso conselho que não se sabe se é lenda ou não. Aquele. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Se ele disse ou não, a verdade é que a situação caminhava para isso. E as cortes lá em Portugal, se contentaram com a volta do rei ou continuaram apertando o cerco no Pedro? Continuaram e com força total. Começaram a aprovar leis para tirar poder do Pedro, para subordinar as províncias brasileiras direto a Lisboa, ignorando o Rio, e a pressão para ele voltar também era enorme. O tal medo da recolonização começou a virar pânico aqui. Exato. A elite econômica, os burocratas que tinham ganhado cargos com Dom João, todo mundo viu que ia perder o que tinha conquistado. E aí eles viram no Dom Pedro a única chance de manter o status quo, de evitar essa volta ao passado colonial. É aí que surge o tal Partido Brasileiro. Isso, que não era um partido como hoje, mas um grupo de interesse dessa elite. Eles começaram a pressionar o Pedro para ficar, para resistir às cortes. O que nos leva direto para o dia do fico, 9 de janeiro de 1822. Exatamente. Depois de receber uma petição com umas 8.000 assinaturas pedindo para ele ficar, ele solta a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Um desafio aberto às cortes portuguesas. Total. A partir dali a coisa acelera muito. Pedro monta um ministério só com brasileiros ou gente ligada aos interesses daqui, e a figura central nesse ministério é o José Bonifácio de Andrade e Silva. E as provocações de lado a lado continuam. Sim. Em maio de 22, vem o decreto do Cumpra-se, Que dizia o quê? que qualquer lei que viesse de Portugal só valeria aqui no Brasil se o Dom Pedro desse o aval, o Cumpra-se dele. Era mais um passo na separação. E logo depois, em junho, Ele convoca uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Quer dizer, o Brasil ia ter a sua própria Constituição. Cada ato era uma resposta direta às tentativas das cortes de diminuir o Brasil e o poder dele. A tensão era máxima. E aí a gente chega em setembro de 1822. Dom Pedro tinha viajado para São Paulo, né, para tentar acalmar uns atritos por lá.
e deixou a esposa, a princesa Leopoldina, como regente no Rio. E aqui tem um ponto que muita gente não sabe ou que a história tradicional meio que esconde: o papel decisivo da Leopoldina. Conta mais sobre isso. Enquanto Pedro estava em São Paulo, chegaram novas ordens de Lisboa. E eram as piores possíveis. As cortes anulavam a constituinte que ele tinha convocado, diziam que o governo dele era ilegal, exigiam a volta imediata dele para Portugal se não seria tratado como traidor. Basicamente era zerar o jogo e submeter o Brasil à força. Que situação! O que a Leopoldina fez? Ela agiu rápido. Convocou o Conselho de Estado ali no dia 2 de setembro, José Bonifácio estava lá, e eles tomaram a decisão política. Não dava mais para recuar, a separação era o único caminho. E a Leopoldina assinou ali a recomendação formal pela independência do Brasil. Então, peraí. A decisão política da separação foi tomada no Rio, por ela e pelo Conselho, antes do Grito do Ipiranga? Exatamente. A decisão foi tomada ali, no dia 2 de setembro. Aí mandaram cartas urgentes para o Dom Pedro, que estava voltando de Santos para São Paulo. E ele recebe essas cartas no dia 7 de setembro. Isso às margens do Riacho Ipiranga. Chegam as cartas de Leopoldina e de Bonifácio, contando da decisão do Conselho e das últimas ordens de Portugal. É nesse contexto que ele explode e dá o grito: independência ou morte. Mas aquela imagem do quadro do Pedro Américo, né? Todo heróico, no cavalo. Ah, essa imagem. Não bate muito com a realidade pelo que as fontes indicam. É uma construção, né? Uma pintura feita décadas depois por encomenda do Pedro II para glorificar a monarquia que já estava meio em baixa. A realidade ali no Ipiranga parece ter sido bem mais mundana. Tipo? Bom, provavelmente ele estava numa mula, não num cavalo de raça, com roupa de viagem simples, não uniforme de gala. A comitiva era pequena, a Casa do Grito que aparece no quadro foi construída depois. Enfim, o grito foi a confirmação pública inflamada de uma decisão política que já tinha sido tomada no Rio, com protagonismo da Leopoldina. É importante entender isso. Entendido. O grito é um marco simbólico, mas a história é mais complexa. E outra coisa que o mito esconde não foi uma independência pacífica, né? Teve guerra. Sim, e isso é fundamental. A gente precisa falar da Guerra de Independência, que rolou por quase 3 anos depois do grito. Não foi só Dom Pedro levantar a espada e pronto. Onde aconteceram os principais conflitos? Principalmente nas províncias onde havia mais tropas portuguesas leais às cortes ou onde os interesses comerciais com Portugal eram mais fortes. Bahia, Pará, Maranhão, Piauí e também na província cisplatina, Uruguai de hoje. E foram lutas sérias. Muito sérias. Na Bahia, a guerra foi longa e sangrenta. A expulsão definitiva dos portugueses só aconteceu em 2 de julho de 1823. Por isso essa data é tão importante para a Bahia. É a data da independência deles, na prática. E no Piauí também teve batalha importante, né? A Batalha do Genipapo. Uma luta super desigual com muita participação popular, sertanejos com facões contra tropas portuguesas bem armadas. Foi um massacre, mas mostrou a resistência. O Brasil teve que correr para montar um exército, uma marinha, contrataram até mercenários estrangeiros, como o almirante Cochrane, um escocês, para comandar os navios. E a participação das mulheres, que muitas vezes fica esquecida? Importantíssimo lembrar delas. Figuras como Maria Quitéria, na Bahia, que se vestiu de homem para poder lutar no exército e foi até condecorada depois. Joana Angélica, a freira que morreu defendendo o convento da invasão de soldados portugueses em Salvador. Maria Filipa de Oliveira, que liderou um grupo de mulheres na ilha de Itaparica, também na Bahia, contra os portugueses. Elas mostram que a luta teve várias caras, embora a liderança geral tenha ficado na mão da elite masculina. E Portugal, quando finalmente reconheceu a independência? E a que custo? Demorou um pouco. O reconhecimento oficial só veio em 1825 com um tratado assinado no Rio de Janeiro, mas teve um preço, e foi alto. Portugal exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Uma fortuna na época. E o Brasil tinha esse dinheiro? Não tinha. Teve que pegar um empréstimo. Adivinha de quem? Da Inglaterra. Exato. Então, o Brasil já nasce como país independente, mas endividado com a Inglaterra. Aquela dependência econômica que começou lá com a abertura dos portos só se consolidou. Trocamos a dependência de Portugal
pela da Inglaterra. Isso nos leva a um ponto-chave. Que tipo de independência foi essa, afinal? As fontes falam muito em revolução conservadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de romper o laço político com Portugal, as estruturas mais importantes da sociedade brasileira não mudaram. Pelo contrário, foram preservadas. Como assim? Quais estruturas? Primeiro, quem liderou? Foi a elite dona de terras, a elite agrária, junto com o próprio príncipe herdeiro de Portugal, o Dom Pedro. Isso garantiu que não haveria nenhuma mudança social profunda, que o poder continuaria nas mãos dessa elite. Certo, a liderança foi conservadora. Segundo, a forma de governo. Enquanto quase toda a América Espanhola virava república, o Brasil virou uma monarquia. Ter um imperador, o Dom Pedro I, garantiu um poder central forte, que era o que essa elite queria para manter o país unido e sob controle. E o ponto mais crítico de todos, a estrutura social. Essa é a chave para entender o conservadora. A escravidão, que era a base da economia, não só foi mantida, como se fortaleceu nas décadas seguintes à independência. A grande propriedade rural, o latifúndio, continuou sendo um modelo. E a imensa desigualdade social, com a maioria da população, principalmente negros e indígenas, sem direitos nenhum. Isso ficou intacto. Então a independência foi feita para manter essas coisas? Em grande medida, sim. A união da elite se deu em torno da manutenção da ordem social, da propriedade privada e, principalmente, da escravidão. A ruptura com Portugal foi o caminho que eles encontraram para garantir isso, diante da ameaça de recolonização e das ideias mais radicais que vinham das cortes, por isso conservadora. Faz todo sentido. E aquela ideia de desintegração do reino português, como ela se encaixa nisso tudo? Ela ajuda a entender essa dinâmica. Se a gente pensa que o Brasil já era Reino Unido desde 1815, a separação em 1822 não é tanto uma colônia lutando contra a metrópole, mas sim o rompimento de uma união política que já estava frágil. A separação de duas partes de um reino que, por um tempo, teve sua capital aqui no Rio. Não anula a independência, claro, mas dá outra perspectiva, né? Reforça que foi um processo complexo, vindo de dentro do próprio Império Luso-Brasileiro e liderado de cima para baixo. Ok. Acho que deu para ter uma visão bem mais completa agora. Vamos tentar amarrar os pontos principais? Vamos lá. Então, a independência não foi um raio em céu azul em 7 de setembro. Foi um processo longo que começou para valer com a vinda da corte lá em 1808. Isso, essa vinda mudou tudo aqui dentro. Figuras como Dom João, o próprio Dom Pedro, a Leopoldina, que teve um papel decisivo, e o José Bonifácio foram super importantes. Mas a pressão das cortes portuguesas para recolonizar e o medo dessa elite brasileira de perder o que tinha ganhado foram os grandes motores. Exatamente. O medo da recolonização uniu essa elite em torno do Pedro. O Grito do Ipiranga é o grande símbolo, claro, mas a decisão política veio antes, no Rio, e a cena real foi bem menos épica do que é a pintura famosa. Bem menos. É importante separar o mito da história ali. E não foi nada pacífico, teve guerra, sim, em várias províncias, com resistência, com luta, com participação popular e de mulheres também. Uma guerra que durou anos e consolidou a separação na marra. E talvez o ponto mais crucial para entender o Brasil depois. Foi um movimento conservador. Rompeu com Portugal, mas manteve a monarquia, a escravidão, o latifúndio, a desigualdade. As bases da sociedade colonial continuaram firmes. É fundamental lembrar também que não existia só um projeto para o Brasil naquela época, né? Tinha gente que queria república, mais autonomia para as províncias. Vários projetos estavam em disputa. Mas o que ganhou foi esse, né? O monárquico centralizador, liderado pelo Pedro e apoiado pela elite agrária. Exato, porque era o projeto que garantia o que eles mais queriam, a manutenção da ordem social e principalmente da propriedade escrava. A escolha pela monarquia e pela manutenção da escravidão não foi um acaso, foi uma decisão política muito consciente dessa elite. Então, para a gente terminar essa nossa conversa, fica uma pergunta para pensar, né? Que país foi esse que nasceu em 1822? Proclamado pelo filho do rei colonizador, mantendo a monarquia enquanto os vizinhos viravam repúblicas e mantendo a escravidão como pilar central. Como essa origem tão complexa, às vezes idealizada, às vezes contestada,
molda o Brasil até hoje. Como essa ruptura política, que não foi uma revolução social, ainda ecoa nos nossos desafios atuais, na nossa identidade. É uma questão, entanto, para a gente continuar refletindo. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nessa análise aprofundada da independência do Brasil. Foi ótimo conversar sobre isso. Foi ótimo, sim. Um tema sempre importante.